Fala comigo, estudante. Hoje eu vou precisar da minha colinha, porque nós temos muito assunto nesse livro novo. Nós vamos ter pela primeira vez contato com o Evangelho de Marcos. Quem era esse homem? Quem é esse novo evangelista que aparece aqui na história? Esse evangelho nós podemos dizer que é um dos mais especiais. E por quê? Porque ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, muito antes que Mateus, que Lucas e que João escrevessem as suas versões da trajetória de Cristo. Marcos foi o que primeiro fez esse trabalho tão especial e tão proveitoso para todas as gerações que vieram depois. Esse Marcos não era um dos 12 discípulos, mas ele trabalhou com Pedro, viveu bem pertinho, pôde viver e ajudar também o apóstolo Paulo e serviu com Barnabé. Pelo menos essas três pessoas fizeram parte da trajetória de Marcos. Então ele tinha muita bagagem, ele tinha propriedade para escrever o que escreveu. Nós temos observado aqui na introdução, primeiro capítulo de cada livro, onde é que está a ênfase, porque cada um dos 4 evangelistas destacam um aspecto diferente da pessoa de Jesus. Já vimos até aqui que Mateus destaca o fato de Jesus ser o Rei dos Reis. Por outro lado, Lucas dá uma ênfase especial na humanidade de Jesus. João enfatiza a divindade de Jesus, deixando bem claro que ele e Deus eram um e que ele sempre esteve presente na história, foi através dele que todas as coisas foram criadas. E agora, em quarto lugar, Marcos enfatiza a humildade de Jesus, o fato dele ser um servo perfeito. E o texto que resume esse ponto de vista aqui é o que nós temos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, verso 45. O Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E logo no início aí, nós já temos muitos atos de serviço, muito trabalho duro sendo feito por Jesus. Essa é a principal ênfase que nós temos aqui. Um detalhe importante, eu acredito que você percebeu quando estava fazendo a leitura, é que Marcos é bem econômico. Todas as versões das histórias que ele conta são resumidas, onde nós podemos contar 10 eventos só no primeiro capítulo. Você pensou que ia ser só revisão, né? Tem uma pequena parte que é revisão falando sobre João, mas tem 10 episódios diferentes, todos bem resumidos. Não era o intuito dele se aprofundar tanto, dar tantos detalhes, assim como outros evangelistas. Tentação de Jesus é um episódio novo, nós não passamos por isso ainda, mas como Marcos foi bem resumido aqui na sua versão desse episódio, onde Jesus ficou no deserto para ser tentado, nós vamos estudar esse episódio amanhã, olhando o Evangelho de Mateus, porque Mateus dá muitos outros detalhes que Marcos não menciona aqui. Prontidão é uma palavra, falando agora sobre uma aplicação que nós já podemos fazer aqui nesse capítulo 1, uma palavra que salta aos nossos olhos quando nós olhamos uma convocação. Jesus chama 4 homens e observe que eles não estavam à toa, não estavam parados, estavam trabalhando, eram pescadores. E Jesus convoca: sigam-me, vem comigo, venham fazer parte do meu projeto, venham fazer parte do meu reino, venham trabalhar comigo. E Jesus, utilizando aquilo que eles já tinham de conhecimento de como funcionaria talvez o evangelho, Jesus diz: olha, agora vocês, se me seguirem, serão transformados em pescadores de gente. Vocês vão pescar e ganhar almas para o meu reino. O texto diz que eles deixaram as redes imediatamente. Prontidão. Eu, nesse momento, fico pensando sobre os convites que Jesus tem feito para nós. Qual tem sido a nossa resposta? Eu acredito que muitas vezes nós temos fechado o semblante e dito não vou, não quero, não posso. E às vezes, no melhor dos cenários, a gente até vai, mas depois de muita insistência, depois de muito tempo, depois de ver que não tem outro caminho, não tem outra escolha. E aqui esses homens nos ensinam que imediatamente nós precisamos atender o convite de Jesus. Esse convite, falando agora, talvez para você que ainda não faz parte da família de Deus, eu sei que existem vários tipos de pessoas aqui no grupo, eu queria aproveitar esse momento, esse espaço, para questionar: você já considerou talvez o risco que você está correndo por continuar adiando dizer sim para esse convite? Você não tem que pensar muito. Nós estamos falando de benefícios extraordinários e eternos. Aqueles que dizem sim para esse convite de Jesus. Aqueles que, se for preciso, renunciam tudo para poder segui-lo, jamais serão decepcionados. Essa é a mensagem do Evangelho, que você considere e tente imitar, se você ainda não fez isso, os passos desses 4 homens. Homens simples
ouviram a convocação, entenderam esse convite e disseram sim, nós queremos te seguir, queremos ser seus discípulos, consequentemente queremos passar a fazer parte da família de Deus e queremos ter os nossos nomes escritos no livro da vida, queremos ser salvos. Um outro ponto muito proveitoso para a nossa edificação tem a ver com a nossa autoridade ao falarmos com as pessoas. Você quer ser ouvido? Você quer que as pessoas deem crédito àquilo que você fala? Você quer que elas olhem para você, para o seu exemplo, com respeito e com admiração? Jesus está nos ensinando o que nós temos que fazer. E 2 pontos eu destaco. Jesus só consegue ensinar do jeito que ensinou e as pessoas ficarem admiradas com a forma com que ele falava, porque ele tinha conhecimento. As igrejas e a sociedade está cheia de pessoas que não conhecem a verdade, que não entendem muito daquilo que fala e tentam ensinar outras pessoas, tentam explicar algo que ainda não compreenderam. Jesus diz não. Eu ensino aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho propriedade, aquilo que eu já experimentei, e esse é o segundo ponto. Jesus falava com autoridade, ele era respeitado e as pessoas admiravam o seu discurso porque ele praticava o que ele ensinava. Diferentemente dos mestres da lei daquela época, como nós já pensamos e consideramos aqui, que colocavam cargas pesadas, impunham coisas sobre as pessoas que eles mesmos não faziam. Eles viviam naquele estilo, façam o que eu falo, mas não façam aquilo que eu faço. Por isso, muitas vezes as pessoas nos darão as costas, se nós não conhecermos o que nós nos propomos a falar e se nós não vivermos, não praticarmos aquilo que nós tentarmos pregar a elas. Quer ser ouvido? Quer ser respeitado? Estude e pratique aquilo que você tem aprendido. Uma observação importante aqui tem a ver com o mundo espiritual. Por vezes a internet debocha e faz piada sobre demônios, e aqui nós vemos que o mundo espiritual é real. E da mesma forma que nós temos anjos, sabemos da existência de anjos, existem também demônios, indivíduos poderosos que estão a serviço de Satanás aqui nesse mundo. E aqui Jesus se depara com um episódio onde ele tem diante dele alguém que foi possuído por um demônio. E por mais que as igrejas exagerem, muitas igrejas falsas exageram nesse ponto, forjam teatros, pagam pessoas para fingir que estão tendo sensações estranhas, estão sendo habitadas por um ser, uma entidade. Por mais que exista muita mentira, eu te afirmo que a maioria é tudo mentira e uma atuação, essa é a palavra, existe sim a possibilidade de demônios, mesmo que temporariamente habitar a vida de uma pessoa. E Jesus mostra que ele é soberano, ele expulsa, ele manda embora e liberta aquele homem daquela possessão maligna e demoníaca. Não há demônio, por mais forte que seja, que fique de pé diante do nosso Senhor e Salvador. Em seguida nós temos um episódio de cura, a sogra de Pedro. É normal Jesus curar, a gente vai ter que se acostumar com isso, porque ele vai fazer isso várias vezes. Então a ênfase aqui está também na disposição. Da mesma forma que aqueles homens rapidamente, imediatamente abandonaram tudo para seguir Jesus, o texto diz que assim que aquela mulher foi curada por Jesus da febre que ela estava enfrentando, ela passou a servir Jesus e aqueles discípulos que já estavam com ele. Algo muito especial que nós aprendemos aqui. O serviço está diante de nós, você tem conhecimento, você pode fazer alguma coisa, faça. Não espere uma convocação, algum apelo, não. Prontidão é o que a sogra de Pedro nos ensina. Depois disso aparece uma onda de outras curas e agora Jesus vai entrar em cena como sendo o principal pregador. João Batista já vai começar a ficar em um segundo plano e Jesus vai passando de cidade em cidade, anunciando a mensagem do Evangelho.